Então, compartilhe esse link aí com alguém que você ama, com alguém que você não ama também, não tem problema. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu acredito muito que a palavra de Deus, ela cura o que ninguém cura, preenche o que ninguém preenche, mas a palavra de Deus tem que ser tratada com muito respeito e muito temor. Então se desarme agora. Todos nós chegamos aqui com alguma coisa dentro de nós, uma pressa, uma urgência, uma teimosia, mas você tem que se desarmar. Você tem que deixar que a palavra caia numa boa terra e que a palavra diga a você o que você tem que fazer. Hoje eu fui para casa pensando no momento do apelo que acontece depois da palavra. Quantas e quantas pessoas, quando a gente faz o convite, vêm à frente pela primeira vez? E todas as vezes que eu pergunto, quantos estão aqui pela primeira vez e vêm à frente, eu fico intrigado com o que acontece dentro dessa pessoa, que faz ela simplesmente sair do lugar, a primeira vez na igreja, e ir à frente. É um movimento completamente fora do normal, antinatural, porque a primeira vez no ambiente a gente fica tímido, a gente quer entrar mudo, sair calado, a gente quer ficar no nosso cantinho. E aí a pessoa vem no meio de uma multidão e vem aqui à frente. Isso é o poder do evangelho. Eu perguntei uma vez a uma pessoa o que ela sentiu quando ela veio à frente. E ela me respondeu: pastor, eu não sei. Quando eu percebi, eu já estava lá. Que coisa maravilhosa, não é? É o poder do evangelho. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 34. Salmo número 34. Que o Senhor fale com você nesta noite. Salmo 34, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Curve sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você. Espírito Santo de Deus, tua é a glória, teu é o poder. Nós precisamos de comida, pão. Venha ao nosso encontro. Aviva a tua obra dentro de mim. Desperta-me. Eu preciso voltar para a guerra. Coloca-me em pé nesta palavra. Refrigera minha alma. Me dá esperança. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira as mentiras que o diabo contou, que insistem em me parar. Acaba com isso, palavra de Deus. Me liberta de mim mesmo, me liberta de todas as maldições lançadas, me liberta de toda a voz demoníaca plantada sorrateiramente para me confundir e me paralisar. Liberta-me e faça brilhar a tua luz dentro de mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é simplesmente incrível. É um salmo de Davi, um salmo de uma confiança maravilhosa, um salmo de um adorador com excelência, um adorador que vê no Senhor. Davi diz: busquei ao Senhor. Quero ler de novo o versículo 4 do Salmo 34. Busquei ao Senhor, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. E não só respondeu, mas livrou-me de todos os meus temores. Davi está dizendo: eu estava muito mal,
eu estava com muito medo, mas eu orei sentindo tudo que estava ali. Eu busquei ao Senhor. E o que é que pode me assustar quando eu busco o Senhor? Essa palavra livrou-me de todos os meus temores. Tem a ver com pavor, terror, pânico. Tem a ver com alguma coisa que sinaliza que o pior vai acontecer. Notícias que começam a rodear minha mente, ameaças, sensações na minha alma. Você sabe que aparentemente está tudo bem, mas você diz: eu sinto que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Quem já passou por isso? Eu sinto, mas o que foi? Não sei. Aí você começa a chorar do nada, você começa a ficar com medo, tremer. Muitas dessas coisas são fantasmas que nos assombraram em uma época e tentam voltar. E Ele está dizendo: busquei ao Senhor, busquei, e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Ele está dizendo: Ele me livrou de um estado de perturbação. Eu estava mal, perturbado. Ele me livrou dos meus temores. Porque a consciência de que Deus simplesmente responde à oração traz chão para a nossa alma. Simplesmente lembrar que se eu falo, Deus ouve, me torna livre de novo. Por isso que esse momento é determinante, o momento do clamor. Deus está falando com você, eu respondo o seu clamor. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que a fé não é bonita, a fé é feia. A fé não é cheirosa. Se a fé fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa muito machucada, descabelada, inchada, cheia de hematomas. A fé não é uma modelo top model, ou um príncipe no cavalo branco. Não, a fé é alguém que foi judiado. Porque a fé, ela acontece enquanto a desgraça ainda está lá. Davi está dizendo: eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Então ele clamou com os temores. Não tem maquiagem, não tem climinha, não tem sensação. Sou eu, meus pavores, meus tremores, minha melancolia, minha angústia e o meu clamor. E quando eu entendo o versículo 4, que ele clamou, Deus o respondeu e livrou de todos os seus temores, fica mais claro para mim um versículo desse salmo, que parece ser algo de alguém que é meio louco. O versículo 1 do Salmo 34, é um versículo de muita ousadia. Põe de novo, Salmo 34, 1, é o primeiro versículo do Salmos que lemos. Ele diz: bendirei ao Senhor, quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Afinal de contas, quem é que passa o tempo todo bendizendo ao Senhor? A sensação que a gente tem ao ler esse versículo é alguém que fica cantando o tempo todo, falando em línguas o tempo todo. Parece ser algo tão desconectado da realidade. Parece esse irmão que canta o tempo todo, que está bendizendo ao Senhor o tempo todo. Ele é um alienado da vida. Ele não trabalha, ele não enfrenta trânsito, ele não tem chefe, ele não tem boleto para pagar. Então ele é um alienado. Não. Davi não está falando sobre alguém que fica cantarolando o tempo todo, ou falando em línguas. Ele está dizendo para alguém que, seja qual for o tremor, eu vou reconhecer a presença de Deus no meio das sujeiras que são lançadas na minha vida, no meio das perseguições, no meio das mentiras. Não é sobre uma vida limpinha. Evangelho não é sobre uma vida limpinha, unha feita, cabelo feito, chapinha, maquiagem. Não é sobre estar combinando, não é sobre uma roupa passada com vincos. Não, é sobre uma força para que no dia mau eu simplesmente louve ao Senhor e busque-o. O que me inspira nesse salmo não são os 3 primeiros versículos bonitinhos,
Quando ele diz, minha alma bendiga o Senhor, eu te louvarei em todo o tempo, não é isso nesse salmo, é lindo isso, mas o que me inspira no Salmo 34, não são os 3 primeiros versículos, mas é que ele diz, olha Deus, eu te busquei, e o Senhor me afastou dos meus temores, eu te busquei, e o Senhor calou a minha alma, eu estava mal, e mesmo mal, eu falei contigo, e o Senhor derramou sobre mim um alívio, o meu coração estava cheio de medo, e eu clamei, o Senhor me ouviu, e o Senhor me curou, o Senhor fez o que ninguém fez, o Senhor preencheu de um jeito que ninguém preencheu, ao contrário de uma fé poderosa que muitos pregam, uma fé que algumas vezes a gente diz, uau, que unção, que autoridade. A fé não precisa ter essa autoridade, a fé algumas vezes ela é torta, algumas vezes ela é amassada, algumas vezes ela tem hematomas, algumas vezes ela tem sangrias, a fé algumas vezes ela tem tanta pancada, e ela se levanta no meio da escuridão, mas a fé que é eficaz, não é a fé limpinha, é a fé praticada no meio do luto, no meio da dor, e essa fé é a fé que me faz crer, Deus ouve você no teu dia mal, Deus ouve você quando tudo dá errado, Deus ouve você quando as pessoas não te entendem, Deus ouve você quando você é traído, Deus ouve você quando você não tem força. Eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Levanta a mão para cá, esse temor que você está passando, que você está falando, amanhã eu vou ter uma conversa séria, porque eu não vou ficar com esse sentimento, amanhã eu vou resolver. Você não precisa conversar com ninguém, você não precisa falar com ninguém, você tem que buscar o Senhor, Ele vai responder. A sua aliança não é com o homem, a sua aliança é com Deus, e Ele tem o poder nesta noite de livrar você de todo temor, todo aperto no peito, toda amargura, toda dor, todo mal-estar. Levanta a mão e diga, eu quero buscar o Senhor. Esse sentimento horrível, onde nada funciona, mas Deus te ouve quando nada funciona, Deus te ouve quando nada dá certo. Eu gritei por socorro e Ele me ouviu. Quando que Ele gritou com socorro? Quando estava com medo, quando estava mal. Não é sobre ser perfeito, irmãos, não é sobre quantos versículos você decorou, não é sobre quantos seminários você fez, porque é isso que a gente gosta, nós amamos currículo. Vira e mexe, eu estou ali na porta, chega alguém, ô pastor, sou formado em teologia. Quase que eu falo, e o Kiko? Quem perguntou? Com todo o respeito que tenho, a única coisa que define quem você é hoje, não quem você foi, tanto para o bem como para o mal. Se você foi uma pessoa péssima ontem e hoje se levantou, o que você é hoje é um homem em pé. Se ontem você foi uma bênção, hoje você está caído, quem você é hoje você é um homem caído. A sua vida só é definida pelo hoje. Então não me diga quem você foi, me diga quem você é. Então não me diga o que você fez, nem de bom nem de ruim, me diga quem você é hoje. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu respeito sua história, mas sua história não sustenta a sua fé. O que sustenta a sua fé é o que você faz hoje. Então segue suas lágrimas e vá buscar a Deus, ou pare de ficar sorrindo como um tonto e vai buscar a Deus, porque se você clamar ao Senhor, Ele vai responder, e se Ele responder, Ele vai mudar o seu interior, Ele vai mudar a sua vida. Eu não sou perfeito, mas não é sobre perfeição. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 26. Paulo vai dizer, olha, esse versículo é um tapa na nossa cara. Principalmente um tapa na cara daqueles que ficam dizendo, mas eu sou muito complicado, pastor. Esse texto é um texto para pessoas complicadas. Eu sou complicado. Quantos complicados temos aqui? Que bom que eu não estou sozinho aqui. Somos estranhos, não é? Tem uns irmãos aqui que é meio estranho, meio desmaiado, aquela cara de paisagem, você não sabe nada sobre ele, porque a cara é a mesma o tempo todo. A gente é um pouco estranho assim, não é? Mas Deus tem um versículo para os estranhos, para você. Romanos 8, 26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa força, na nossa fraqueza. Quando você está mal, quando você está ali se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Você não sabe orar? Bem-vindo ao clube. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Mas o próprio Espírito
pega a nossa oração, essa oração cheia de sentimento, e Ele faz o quê? Joga no lixo? Não. Ele une a voz dele à nossa, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se Ele falasse: Deus, ouve Ele, ouve Ele, ouve Ele. E aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Quem são os santos? A igreja, de acordo com a vontade de Deus. Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Deus não tem problema com a nossa sujeira. Deus não tem problema com o nosso passado. O Espírito está dizendo: se você clamar a mim, eu faço toda essa sua bagunça ter um sentido. Você pode fazer aquela oração que mistura lágrima com catarro. Já viu aquela coisa terrível? Só quem já passou por uma luta grande sabe quando a lágrima mistura a catota. É um negócio terrível. Fica uma coisa de doido. Não é? E aí engole tudo. Deixa. Só quem já passou por isso sabe. Aquela oração que você começa e dorme e acorda, e aí, né? Deus abençoa o meu inimigo, né? E você não sabe mais nada. Sim, meu irmão, você pode estar quebrado, você pode estar em choque. Eu quero anunciar que Deus é capaz de te ouvir, te responder todo o tempo, e o temor vai embora. Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você vai fazer. Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você vai fazer. Eu vou dizer de novo: não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você vai fazer. Eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus tremores. Tremores do corpo, tremores da alma. Por quê? Porque eu clamei ao Senhor. Clamei. Você sabe como é? Quem tem Alexa em casa? Alexa, olha os riquinhos aí. Quem tem Alexa em casa? Eu não tenho. Aí, irmão, você pode pedir para ele pagar um croissant para você lá. Quem usa Siri em casa, ou Alexa, deixa eu ver. Precisa ficar com vergonha. Agora ninguém levanta a mão aí, ó. Simão, você pode pedir para ele um croissant na cafeteria, que ele tem dinheiro, viu? Como é que a Alexa te ouve? O que você fala? Alexa, liga a televisão. Alexa, é uma preguiça, né? Alexa, coitada da Alexa, vai colocar um processo contra você. Alexa, apague a luz. Alexa, baixe o volume. Alexa. Ainda bem que a Alexa não pensa, que ele ia te xingar todinho. Se você consegue chamar a Alexa, se você consegue chamar a Siri, você consegue falar com Deus, meu irmão. Se a Alexa te ouve, você acha que Deus, o Deus Todo-Poderoso, não vai te ouvir? Então abre essa boca cheia de dente e diga: Deus, eu estou te buscando, mas como é que você está? Eu estou péssimo, eu estou mal, a minha vontade é morrer, minha vontade é sair correndo sem direção, minha vontade é não falar com ninguém, mas eu estou clamando o teu nome, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Se Ele fez isso com Davi, Ele fará com você. Eu estou falando sobre confiança. Existem vários tipos de confiança, e confiança não é algo padrão, confiança é algo meu. Deus responde a nossa oração. Você sabe que Deus chamou Davi para ser rei. O chamado de Davi era ser rei. Só que entre o chamado e a realização do chamado, existe uma coisa chamada jornada. Nem tudo que Deus diz que vai fazer na sua vida vai acontecer no dia que Ele prometeu que vai fazer. Então Deus vai dizer para você: você vai ser próspero. Aí você sai daqui achando que já vai comprar uma Ferrari e que já vai ter uma cobertura. E aí você sai daqui e no outro dia você está ali com boletos chegando, e você diz: uau, eu tenho uma promessa que Deus vai me prosperar, mas eu não consigo ver a prosperidade, porque entre o que Deus prometeu e entre o que Ele vai fazer tem uma jornada. Deus promete a Davi, e sem jornada você não tem nada. E eu fico muito admirado com pessoas que querem crescer sem jornada, pessoas que não querem passar por algo e querem conquistar a vida, querem estrear. Jovens que chegam para mim dizendo: pastor, e aí, como é que foi lá no emprego? Ganha muito pouco. Eu não vou sair da minha casa para ganhar R$1.200. Quê? Eu não vou ficar em casa. Porque o cara não quer começar com estagiário, ele quer começar empresário. O moleque nunca trabalhou, não sabe o que é uma responsabilidade, não sabe ouvir um não, mas ele quer começar com a cadeira de presidente, porque na casa dele ele tem uma cadeira gamer. Ele acha que ele só vai trabalhar da cadeira gamer, e que só que trabalha em cadeira gamer quem é diretor, gerente. E ninguém começa como diretor, porque Deus não pode colocar crianças em lugar de governo.
Uma criança no lugar de governo quebra a vida de todo mundo. Mas ninguém quer. Jornada ninguém quer. Quando Deus diz, Davi, e esse salmo está nesse período de jornada, eu já vou te dizer como é que esse salmo foi escrito, fica comigo aqui. Quando Deus diz, Davi, você vai ser rei, Davi volta para o pasto. Saul é o rei. Saul é um camarada que cometeu muitos erros, muitos equívocos, e é por isso que Deus está levantando um outro rei. Só que quando Deus levanta um outro rei, Deus não tira o rei errado do trono, porque Davi ainda não estava pronto para aquilo que Deus prometeu para ele. E eu quero dizer, nem tudo que Deus vai fazer na sua vida você está pronto. Nós somos teimosos, cabeça dura, somos mimados, nem tudo. E se Deus der para você antes da jornada, você vai estragar tudo. Vai estragar tudo. Louve a Deus por não ter te dado tudo o que te prometeu, porque se tivesse dado, nós já teríamos estragado tudo. Davi foi levantado para ser rei, e Deus colocou para lutar batalhas, rasgar leão, urso. E agora Davi tem uma unção de rei, só que agora o rei que ele vai substituir quer matá-lo. Saul levanta para matar Davi. Ah, meu irmão, como é que eu posso ser abençoado quando Deus me abençoa e a unção de Deus em mim coloca alguém para querer me matar? Saul quer matar aquele que Deus levantou para lutar. Sim, meus irmãos, Saul persegue Davi de todas as maneiras que podia. Um dia Davi está tocando uma harpa, Saul pega uma lança e joga nele, do nada, maluco, louco. Porque a unção de Deus vai tornar lugares desconfortáveis, bagunçados. A unção de Deus, ela vai fazer uma evaporação de tudo que é água parada, e tudo começa a virar um reboliço. É um negócio maluco que não dá para explicar. Então Saul joga uma lança em Davi. Saul odeia tanto Davi, que ele tenta todo o tempo prendê-lo, destruí-lo. Davi vai para as cavernas, porque o processo de esperar a promessa é difícil demais. E é por isso que ele escreve o Salmo 34, ele diz, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus tremores. Que tremor era esse? Eu tenho uma promessa, mas eu estou sofrendo. Eu quero falar hoje com pessoas que estão tendo que confiar naquilo que Deus disse, mas estão vendo coisas terríveis acontecer ao longo do caminho. Eu quero falar com gente que recebeu promessas e palavras lindas, só que hoje você diz, pastor, eu estou me sentindo um derrotado, eu estou me sentindo um fracassado, eu estou me sentindo um lixo, pastor. Deus disse que eu seria usado, Deus disse que minha casa seria uma casa de bênção, Deus disse que meu ministério seria frutífero, Deus disse que iria me honrar naquela empresa, e tem um vagabundo querendo me matar. Eu estou vivendo escondido. É o que Davi está fazendo. Deus fala, você vai ser rei, e hoje eu estou escondido. Eu estou escondido. Para que rei que eu vou ser? Sabe lá. Olha que humilhação. Qual foi a maior vitória de Davi? Vamos ver se você sabe, que a gente aprende lá na escolinha bíblica. Qual foi a maior vitória de Davi? Que tornou ele mais famoso. Quem que ele matou? Golias. Vou dar 4 alternativas. Golias era brasileiro, argentino, americano ou filisteu? Alternativa A, B, C ou D? A sua resposta está rigorosamente exata. Ganhou 50 mil reais. Vocês assistem lá o programa do Portiolli, né? Davi está fugindo dos filisteus. Aí, olha que interessante. Coloca para mim 1 Samuel, versículo 21, capítulo 21, versículo 12. Um dia, Davi matou quem? Golias, não foi Golias? Golias era filisteu. Só que agora, a unção que Deus derramou em Davi para ser rei, fez ele ter que fugir. Olha as incoerências da vida. Saul quer matar Davi. Sabe onde ele vai se abrigar? No meio dos filisteus. O mesmo povo que ele matou Golias, porque o povo dele quer matá-lo.
Por isso que não tem muita lógica. E olha o que acontece. Davi levou a sério aquelas palavras. Que palavras? Palavras de Saul. Saul falou: eu vou matar você, cabra, eu vou matar você. E ficou com muito medo de Aques, rei de Gate, rei dos filisteus. Por isso, na presença dele, o que ele fez? Ele tem uma unção de rei, mas agora ele está fingindo o quê? Está louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco. O que ele fez? Riscando as portas da cidade, e escorrer saliva, baba. Ele está arranhando a porta e babando. Por quê? Porque a perseguição o jogou para viver com os inimigos, e para os inimigos não matarem, porque os inimigos começaram a falar: opa, esse não é o Davi que matou Golias? Esse não é o Davi que matou? O que ele está fazendo aqui no nosso meio? O que ele está fazendo aqui? Então Davi, para ele não morrer, ele começou a babar, arranhar a porta e dar de louco. Ele buscou o Senhor, mas ele está vivendo uma fase que ele tem que se fingir de louco. É por isso que eu entendo o Salmo 34:1: em todo o tempo bendirei ao Senhor. Porque nem sempre esperar em Deus é ficar com pose de príncipe. Algumas vezes a nossa espera por Deus, nós vamos ter dias que nós vamos ter que se passar por doido mesmo. Algumas vezes esperar por Deus vai arrancar baba da nossa boca e arranhar a porta. Algumas vezes, para suportar os levantes da vida, nós vamos ter que nos pagar por doido, arranhar a porta e babar. Porque tem situações que confiar em Deus, a gente tem que pagar de louco. Não tem jeito. A oração não sai bonita, a música não sai bonita, a cabeça está inchada, é gente cobrando, é pressão, e você diz: olha, ou eu vou dar de louco, ou eu vou enlouquecer de verdade. Então a gente começa a ficar como louco. A gente começa a baixar a guarda, não no aspecto da santidade, mas a gente começa a dizer: eu não vou brigar com isso, eu não vou bater boca com isso, eu não vou dar explicação, eu vou pagar uma de louco. Eu vou dormir mais cedo, eu não vou sair de casa hoje. Mas você sempre foi assim: eu vou mudar minha rotina. Nem todos que me ouvem aqui oram 3 horas por dia. Nem todos que estão sentados aqui leem 10 capítulos da Bíblia. Nem todos que estão sentados aqui sabem falar hebraico. Eu estou pregando para gente que algumas vezes tem uma fé poderosa, mas o que acontece na nossa vida nos faz babar, arranhar a porta, porque nem todo dia é um dia fácil, nem todo dia é um dia tranquilo, nem todo dia é um dia de paz. E o que o inimigo vai dizer? Se você está babando, é porque você negou sua fé. Se você está arranhando porta, é porque você buscou outra coisa que não é Deus. E eu quero que você entenda: Deus não pode ser esquecido no dia mau. É isso que torna a fé algo lindo. Porque quando alguém fala assim: nossa, Davi está parecendo um louco, um doido, ele está arranhando porta, ele está babando, Deus não vai ouvi-lo desse jeito. Ele tem que tomar um banho, ele tem que pentear o cabelo, ele tem que escovar o dente, ele tem que ler um texto, ele tem que... Não, Deus também ouve a gente no dia que a gente está babando, arranhando porta. Sabe o que eu percebi? Que algumas vezes, quando eu estou mais cansado e mais estressado, é quando eu prego as minhas melhores mensagens. Eu já percebi algumas vezes que quando eu estou mais cansado e mais estressado, eu consigo fazer as minhas orações mais bonitas. Eu já percebi que quando eu estou mais cansado e mais estressado, são os dias que, quando eu estou escrevendo meus livros, os dias que eu escrevo mais capítulos. Porque isso é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é entender que em todo o tempo bendirei ao Senhor. Em todo o tempo bendirei ao Senhor. Minha vontade hoje é babar e arranhar a porta, mas também babando e arranhando a porta, eu vou bendizer ao Senhor. Evangelho não é sobre perfeição, sobre beleza, sobre força, sobre autoridade. Evangelho é sobre buscar a Deus no pior dia.
É sobre falar com Deus ainda com a baba escorrendo pela barba. É sobre falar com Deus quando simplesmente eu não consigo. O Salmo 34 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, porque Davi o escreve no pior momento. Davi escreve quando ele está babando, arranhando a porta. Ele está dizendo: eu busquei ao Senhor. Eu não tenho roupa de rei, eu não tenho cara de rei, eu não tenho coroa de rei, mas eu tenho uma promessa que vou ser rei. Eu estou aqui no meio dos meus inimigos, tendo que pagar de doido para eles não me matarem. Tudo está de cabeça para baixo. Parece que o mal venceu o bom, parece que o certo é o errado é o certo. Eu estou sendo perseguido por gente que eu nem fiz nada para ele, mas em todo tempo buscarei ao Senhor. Eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Sim, levanta a mão para cá. A sua maior inspiração pode vir da sua pior fase. Sim, o seu maior rendimento pode vir do seu pior momento. Sim, a maior ideia da sua vida pode vir do tempo mais nebuloso da sua mente. Sim, Deus pode gerar algo incrível. Os maiores testemunhos da sua vida podem vir das situações mais feias. Sim, o poder pode explodir na sua vida nos meses mais sombrios. Fique tranquilo, irmão. Deus vai colocar todas as peças no seu devido lugar. Deus tem um jeito de arrumar sua bagunça de um jeito que você não faz ideia. Deus tem um poder de fazer coisas que há muitos anos não funcionam se resolver em minutos. Deus tem o poder de acalmar corações duros e colocá-los para quê? E você não pode parar até que esse dia aconteça. Se você hoje está babando, arranhando portas, continue buscando a Deus mesmo babando e arranhando portas, porque Deus não tem problema com a fé feia. Fala comigo, a fé pode ser extremamente feia. Então eu quero encerrar dizendo: se você quer parar porque não consegue ser chique, você é um tolo. Se você quer parar porque simplesmente não é elegante, porque você está chorando muito ultimamente, ou porque ultimamente você nem está se cuidando mais, você anda babando pela barba e arranhando a porta com as unhas. Você pode, enquanto baba, enquanto arranha a porta das unhas, fala como Davi falou no Salmo 34:1. Esse salmo não foi escrito num palácio. Esse salmo foi escrito por um homem que está babando e arranhando porta. Salmo 34:1. Vamos ler no 3 junto? Nos 3? 1, 2, 3. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará. Um homem perseguido, que há 7 anos está esperando uma promessa se cumprir. Um homem que vê o seu adversário perseguir incansavelmente. É um homem que confia no Senhor, que espera no Senhor. Eu encerro dizendo que buscar a Deus não significa que eu saiba o que vai fazer, o que eu tenho que fazer. Buscar o Senhor não significa sobre ter certeza. Buscar o Senhor significa apenas que Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. Buscar o Senhor não é chegar no destino. Buscar o Senhor é fazer o meu melhor com o que eu posso fazer. Eu não posso convencer o coração dos meus inimigos, eu não posso aumentar o meu faturamento, eu não posso aumentar o meu número de clientes, eu não posso fazer minha mulher me perdoar, eu não posso justificar os meus acusadores, eu não posso, mas eu posso clamar a Deus. Eu posso fazer alguma coisa, porque se Deus tem promessas para mim, eu não tenho direito de parar. Se Deus tem promessas para mim, eu não tenho direito de acreditar que Deus falhou. O óleo vai ser derramado sobre a minha cabeça. É por isso que eu entendo o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Pedro diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte você quando? No tempo que você acha? No devido tempo. É como se Pedro falasse: continue buscando, mesmo com a saliva escorrendo pela barba, mesmo arranhando as portas, mesmo as pessoas chamando você de louco, até que Deus me levante eu vou buscar, até que Deus cumpra as promessas da minha vida eu vou buscar. Em todo o tempo bendirei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente dos meus lábios. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus tremores.
todos os meus tremores. O meu coração voltou a bater no ritmo certo. A minha cabeça parou de doer. Os meus olhos se abriram. Os meus ouvidos começaram a ouvir o céu. Eu não tenho mais medo porque eu busquei ao Senhor. Eu busquei ao Senhor. Eu busquei, e hoje eu quero dizer para você: busque ao Senhor. Busque, porque você não pode parar até o dia da manifestação da glória de Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.